falando aí sobre gestão de mudanças, mas falando de uma outra forma, de um outro jeito, né? Falando de uma mudança mais humanizada e mais adaptável, que é um pouco diferente do modelo de gestão de mudança que algum de vocês conhece, ou a maioria conhece, né? Vamos trazer uma mensagem nova, uma forma, um formato e até um processo, podemos dizer assim, um processo, né, de como que a gente pode trabalhar melhor a gestão de mudança no dia a dia de uma organização, de uma empresa. A gestão de mudança, quer a gente queira ou não, ela faz parte do nosso dia a dia. A gestão de mudança está ligada às transformações, né? E essas transformações hoje são necessárias para a evolução, para o progresso, para repensar coisas novas, né? Para a gente entregar resultados, entregar valor para as pessoas, né? Eu acho que é fundamental a gente ter sempre caminhando para a frente. E para que a gente consiga usar novas tecnologias, e a tecnologia tem evoluído muito, né, nos últimos tempos, a gente tem que se preparar, a gente tem que entender como que a gente pode utilizar essas tecnologias da melhor forma possível para obter melhores resultados. E a gestão de mudança contribui para essa evolução, contribui para as transformações, mas com um olhar mais humano, com um olhar mais nas pessoas, com o entendimento que as pessoas eh, são, são o que fazem a mudança. Na verdade, quem faz a mudança acontecer são as pessoas. Geralmente a gente não gosta de fazer, de definir, fala que é processo, ferramenta, mas não, acho que efetivamente a gente tem que entrar nesse conceito. Então eu acho que é legal a gente discutir isso e depois esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Esse material vai estar tudo habilitado e vocês vão poder usá-lo para discutir, para debater, para melhorar, para mudar, para modificar, estejam à vontade, né? Tem todas as regrinhas para que se faça isso, tá? E isso é legal, ele já está na Creative Commons, que é uma licença que se utiliza muito para distribuir material, para distribuir conteúdo. Meu nome é Rildo, tenho 30 anos de experiências, né? Trabalho com tecnologia, trabalho com gestão, e durante um bom tempo meu foco era processo, né? Mudando os processos, eu queria ter bons resultados. E um belo dia, numa das discussões, a gente descobriu que, olha, mudar processo não é suficiente, eu preciso engajar as pessoas, engajar é a palavra da moda hoje, é a palavra mais forte. Eu preciso engajar e fazer que as pessoas entendam o porquê das mudanças, que elas compreendam e também façam parte dessa mudança, né? A mudança pertence a todos e a melhor forma de fazer isso é através de colaboração, através de troca de entendimentos, de conhecimentos, e isso é importante, porque a gente fala de tecnologia, eu sou uma pessoa de tecnologia, gosto de tecnologia, para mim é uma coisa bem importante, de forma grosseira e até genérica, para mim a tecnologia é uma grande ferramenta e ela nos possibilita de grandes resultados, mas precisamos saber aplicar isso de forma correta. E quando a gente coloca novas tecnologias, requer, às vezes, mudança, requer um novo pensar, requer aprender coisas novas, e a gestão de mudança nos ajuda a fazer essa transição. Então, é importante, né? Durante muito tempo eu trabalhei com projetos de todos os níveis, como falei para vocês, sou fã de tecnologia, sou fã de métodos ágeis, mas hoje eu entendo que também tem que melhorar, inclusive esse é o nosso desafio diário, melhorar muito mais a forma que a gente entende, que a gente compreende as pessoas, né? Melhorar a nossa empatia, nossa escutativa e inserir as pessoas dentro do contexto de transformação. Então esse é o nosso grande desafio hoje. Na primeira parte, né, eu trago sempre um referencial teórico, eu sou um professor e todo professor é meio chato, gosta de pesquisar, gosta de ler, gosta de mergulhar para poder ter um entendimento profundo sobre as coisas. Então, é um conjunto de livros aí que eu elegi para poder fazer todo esse trabalho de gestão de mudança, né, para entender como a gestão de mudança pode ser diferente do modelo que eu trabalhava, que eu conhecia, e eu consegui colocar tudo isso dentro de alguns livros. Tem um livro aqui que eu faço uma sugestão para quem quer começar a entender um pouco de gestão de mudança mais profundamente, que é Quem Mexeu com no Meu Queijo, né? Um livrinho bem bacana, bem simples, um livrinho que você consegue ler em 2 dias
e ele diz respeito à mudança, né? E quando as mudanças acontecem, quais são os comportamentos das pessoas? A gestão de mudanças, em outras palavras, quer dizer comportamento. Um grande autor sobre gestão de mudança é o John Kotter. O John Kotter é um professor bastante conhecido, e ele fala muito sobre gestão de mudança. Todos os livros deles têm livros, estão em português, então vocês podem estar olhando esses livros em português. O terceiro livro, lá na primeira linha, né, que é Senso de Urgência. Esse livro foi um dos livros que mais me marcou, porque então eu discutia senso de mudança e não se preocupava com senso de urgência. E o senso de urgência é o que faz efetivamente as pessoas priorizarem a gestão de mudança no seu dia a dia. Então é um livro que diz respeito, não adianta só a gente discutir processos, ferramentas, técnicas, se a gente não definir que isso é urgente, né? Se a gente não definir que isso é prioritário, porque no dia a dia vai ter novas demandas, novas tarefas, e a gente vai se perder com essas tarefas. O dia a dia e a nossa rotina nos rouba todo o tempo que a gente tem. Estabelecer um senso de urgência é garantir Exatamente. que as coisas podem acontecer, é garantir que as coisas vão acontecer de forma prioritária. Então, esses são os dois livros aí que eu chamo um pouquinho de atenção, porque eles estabelecem uma forma diferente de a gente enxergar o que é gestão de mudança. De todos aqueles livros que eu apresentei para vocês, eu não vou me alongar muito nessas teorias, né? Mas só para vocês terem um contexto teórico de como que a gente chega em algumas informações, depois consegue experimentar e praticar isso no dia a dia, junto a projetos, junto a clientes e empresas. Dois autores que eu recomendo, John Kotter, eu já falei, comentei com vocês dos livros. Ele é um cara bem estudioso de gestão de mudança em empresas, em instituições, né, em organizações, e ele criou um modelo estruturado para fazer isso, né? Baseado lá nos 8 passos de fazer a mudança. Então, é um modelo bacana, bem estruturado. A gente não vai se alongar em falar desse modelo, porque a gente vai falar de uma forma genérica sobre gestão de mudança. Mas é interessante vocês, quem gostar de gestão de mudança, explorar um pouquinho o John Kotter, principalmente nesse modelo lá de 8 passos de como fazer uma mudança. E o primeiro passo lá que o John estabelece é criar um senso de urgência para a mudança. Então, isso é fantástico, né? Porque ele fala, se você não criar um senso de urgência para essa mudança, a mudança não vai acontecer. Então, é preciso criar esse senso de urgência para você fazer com que a mudança aconteça efetivamente. Então, isso é bem bacana, bem legal, né? Como você estrutura uma mudança para dar certo. E um outro autor, um autor também aí que a gente já ouviu falar, algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas já estudaram, né, que é o Kurt Lewin. O Kurt Lewin é uma história bastante bacana, mas ele criou várias coisas, né, teoria de campo, pesquisa de ação. Ele é um cara considerado que foi o criador da dinâmica de grupo, então toda a história de dinâmica que a gente tem hoje foi a partir desse cara. Mas ele tem uma fórmula que eu gosto muito, e quando eu entendi como que essa fórmula funciona, eu entendi vários comportamentos das pessoas, né? E entender comportamento é entender mudanças. Ele fala sempre que o comportamento da pessoa está em função da pessoa e do meio ambiente. Primariamente, a gente olha para isso e fala, cara, como é que isso se aplica na prática? De uma forma bem simplista, eu não vou me alongar, né, nesses dois temas, é só um referencial. Como a gente entende uma criança, às vezes, uma criança pequena, um bebê, né, ele se comporta, às vezes, confrontando os pais, desafiando os pais. Isso é comum, muitos de vocês acreditam que já passaram por isso, né? Ter crianças ali que desafiam o pai, que fica, que briga, que faz assim, torna às vezes difícil, né? Ali você está educando o filho e o filho é meio rebelde, aquele criança que deita no chão, aquela criança que, né, grita, esberreia, às vezes até quer bater, né, no pai, na mãe, e isso acontece bastante, né, em algumas crianças. E é interessante que esse comportamento dessa criança, às vezes, é um comportamento dentro de casa, dentro do ambiente de casa. Quando ela chega no ambiente da escola, ela sabe que ela não é o centro das atenções, tem outras crianças, né? As professoras ali, as tias, elas têm muito mais experiência em lidar com a criança, e essa criança na escola é uma criança que tem um comportamento totalmente diferente. E um outro ambiente é quando vai na casa da avó, ele é bem querido, bem aceito, a avó faz mima, então a criança, ela é uma criança doce. Eh,
esses são os pequenos exemplos que a gente tem para dizer que o ambiente sim influencia o comportamento das pessoas. E é importante a gente entender isso quando a gente discute gestão de mudança, porque às vezes a pessoa não muda porque ela está num ambiente, ela está numa área, ela está num grupo, ela está num setor que resiste à mudança, se bem que resistir à mudança é um termo que a gente não gosta de falar mais, depois eu explico melhor isso. Mas é uma forma da pessoa contestar, confrontar a mudança, mas é o ambiente onde ela está inserida. Quando essa pessoa troca de ambiente, ela começa a mudar o comportamento, e essa mudança de comportamento faz que ela aceite melhor as mudanças. Então é importante a gente entender esses 2 autores, porque eles traz informações, elementos, essenciais para a gente entender um pouco de gestão de mudança, principalmente no olhar mais humanizado. Alguns números sobre gestão de mudanças, né, em culturas estáveis, aí o pessoal geralmente está falando, né, tem ali a fonte da onde eu tirei essas informações, mas que 10% de uma população, né, de um grupo de pessoas, elas aceitam a mudança de imediato, são pessoas que preferem estar mudando, elas gostam da mudança, elas entendem, que a mudança geralmente é o progresso, é a evolução, e essa evolução é contínua. 20% já com um pouco de convencimento, tem que ter alguma influência para as pessoas aceitarem a mudança. 40% exige muita influência, muito convencimento, e 30% só mudam, né, quando a mudança já aconteceu e viu os resultados, e aí está ficando para trás, e a pessoa adere à mudança também, né. Um outro gráfico muito comum quando a gente fala de gestão de mudança é a curva J, se bem que esse desenho não lembra mais uma curva J, mas isso é uma curva J. E, ele mostra como que a mudança acontece. Você está no estado atual e às vezes até numa situação onde está tendo alguns resultados, mas você precisa ter melhores resultados. E para isso você vai trocar às vezes as ferramentas, você vai criar novo setor, você vai mudar processos, e tudo isso diz respeito à gestão de mudança. E quando você faz uma mudança que impacta muitas pessoas, ou algumas pessoas, ou uma área, invariavelmente você tem, uma queda de desempenho, né, o momento de transição entre um estado que você está e um estado futuro, provavelmente o desempenho começa a ficar baixo, você começa querer, discutir, às vezes debater, e às vezes até começa a colocar a mudança em xeque. Por que estamos mudando, sendo que a gente estava numa situação boa, os resultados estão ruins? Mas isso é uma fase de transição, e é perigoso essa fase de transição, porque é nessa fase que algumas pessoas falam: "Poxa, vamos parar a mudança, vamos voltar para o estado anterior, porque no estado anterior nós estávamos melhor". Essa transição ela tem que acontecer e ela faz parte da gestão de mudança. E quando se acaba essa transição, o pessoal também conhece essa fase como vale do desespero, a mudança consegue ter um estado melhor, um estado desejado, com resultados superiores ao anterior, antes da mudança. Então, a curva J é um pouco, entenda um pouco a gestão de mudança, né. A gestão de mudança, ela vai trazer conflito, ela vai trazer baixos resultados, né, ela vai trazer ali desconfiança da mudança, mas isso é a fase de transição, e essa fase de transição é necessária para você ter novos resultados, para você aprender coisas novas, para você ter, possibilidades de sucessos maiores, mas é preciso entender que essa curva, na maioria das vezes, ela acontece. E como as pessoas reagem, né, às mudanças? Cada um reage de um jeito, mas aqui tem um modelo que é um modelo que é bem interessante, inclusive esse modelo eu não sabia, depois de muito estudo, esse modelo é baseado na aceitação de luto das pessoas, aonde você está numa situação estabilizada, como chega a mudança, você pode ir para um estado de negação, às vezes você fica imóvel, você não fala nada com ninguém, deixa a mudança acontecer, não se envolve, para ver se ficando a parte da mudança, talvez ela não impacte, e não impactando você não precisa se preocupar com ela. Mas quando você percebe que a mudança faz com que você tenha que sair da sua zona de conforto, que você tenha que aceitar, você pode cair em negação, você pode cair em raiva, né, e na maioria das vezes tenta se barganhar, tenta se mudar alguma coisa, tenta, discutir realmente se é importante essa mudança não pode ser postergada, então existe às vezes um espírito ali de tentar, reverter a mudança, e às vezes isso não acontece. Então, algumas pessoas podem cair em depressão, ou seja, aquele estado que se afasta. Algumas pessoas podem tentar testar, ver se realmente a mudança faz sentido, e cai por 2 caminhos, né, ou a pessoa ela abandona, a pessoa
coloca tudo a perder, ela esquece, ou ela cai por um caminho de aceitação. Eu vou falar uma frase aqui, eu vou dar um exemplo, mas, por favor, é um exemplo bem polêmico, mas e não aqui é só um exemplo. Se a gente pegar o resultado da última eleição, o que aconteceu na última eleição, e vocês tentarem traduzir para esse gráfico, você vai ver que o gráfico bate 100% com o que aconteceu. Sem dizer, sem entrar no mérito de quem ganhou, quem perdeu, se é justo ou não justo, mas quando você não aceita um resultado por N razões, esse gráfico é o gráfico que melhor representa o cenário que pode acontecer. É Uhum. importante a pessoa superar isso, e sair para um modelo de aceitação e modelo de reverter o cenário e assumir um papel, uma nova liderança e continuar de um outro jeito, num outro cenário, né, o cenário pós-mudança. Então, é comum, isso acontece com muitas pessoas e isso faz parte da gestão de mudança. E eu trouxe uma enquete aqui, que é uma enquete silenciosa, eu gosto sempre de trazer agora essas enquetes silenciosas, ou seja, você pode pensar, mas é bom não falar, né? Se quiser falar também, pode falar, se quiser usar o chat, pode usar o chat, mas é muito mais para causar uma reflexão. E essa reflexão é como você reage às mudanças? Será que você está naqueles 10% lá que prefere mudar sempre? Ou você muda depois que as pessoas já mudaram? Ou seja, você precisa de alguma influência, né? Ou não gosto de mudar, mas mesmo assim acabo mudando. Você precisa de muita influência, ou realmente não aceita a mudança, não gosta de mudar. São alguns perfis que geralmente a gente tem, que a gente encontra quando a gente está discutindo gestão de mudanças. Os números já apresentei para vocês, aqueles números são referências, né? Pode mudar, pode ser maior ou menor, de acordo com a organização, de acordo com o ambiente. Então, é importante a gente compreender isso, mas é importante a gente entender que existem alguns perfis, né? E a gente consegue mapear esses perfis quando a gente discute gestão de mudança. Eh, Isso é um pouco da nossa introdução. E como que a gente cria um modelo mais humanizado, como que a gente cria um modelo mais adaptativo, um modelo que leve em conta muito mais as pessoas do que o processo? É buscando uma forma diferente, uma forma eh, nova de enxergar a mudança e, principalmente, ter alguns entendimentos e entender hoje que a mudança é constante, a mudança ela vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, e todos nós estamos mudando e a mudança está em ritmo acelerado nos últimos tempos. A tecnologia tem nos mostrado isso, né? Cada dia tem coisa nova, tem informações novas e essa mudança está num ritmo mais acelerado. As pessoas às vezes perguntam: "Nossa, o mundo está mudando". O mundo sempre esteve mudando, senão nós estaríamos ainda nas cavernas. Nós estamos evoluindo, só que agora nós estamos evoluindo muito mais rápido. E quando a gente evolui muito mais rápido, o estresse da mudança também é maior, a gente precisa entender isso. Então é por isso que agora a gente precisa refletir, a gente precisa, discutir se esse ritmo acelerado, não necessita de ter um olhar mais humano, da gente ser mais adaptável, da gente entender que as pessoas fazem parte dessa mudança. E por que que mudar é importante? Porque mudar é transformar, mudar é sair de uma situação e ir para outra situação e, na maioria das vezes, uma situação melhor. É claro que isso tem um custo, e para a transformação acontecer, ela requer liderança e gestão. E liderança é um olhar, nas pessoas, gestão é processo, como eu organizo as coisas para que as coisas sejam efetivas, que elas obtenham resultados. O que é importante para nós é praticar a gestão de mudança, né, e essa prática tem que ser uma prática mais humanizada, porque isso vai aumentar a taxa de sucesso. A garantia que a gente ir para um lado mais humano, nós teremos mais sucesso com a gestão de mudança, a resposta é não. Nós estamos falando só de probabilidade, possibilidade de aumentar sucesso, né, dentro dessa empreitada de gestão de mudança. O modelo que nós conhecemos até então é um modelo muito praticado por a maioria das empresas, baseado em 3 grandes disciplinas ou 3 grandes atividades, que seria comunicar essa mudança, avisar o que vai mudar, né, dizer os porquês dessa mudança e tentar conscientizar as pessoas da importância dessa mudança. E treinar. Esse é um modelo que a gente já usa há muito tempo, já é praticado em muitas das empresas, o ágil utiliza esse modelo, o IT utiliza esse modelo e várias outras técnicas, ferramentas de gestão
trabalham utilizando este modelo, mas a pergunta que a gente tem que fazer, a pergunta que não quer calar, é se só comunicar, conscientizar e treinar são suficientes, são relevantes para a gente ter mais sucesso na nossa gestão de mudança. O que a gente vem aí olhando, o que a gente tem percebendo ao longo do tempo, é que não, a gente precisa realmente ir para um lado mais humanizado, mais adaptativo, senão para lidar em ambiente em ritmo acelerado, somente comunicar, conscientizar e treinar já não é mais suficiente. Então, a gente precisa mudar o modelo, a gente precisa repensar o modelo de gestão de mudança, né? E a gente precisa pensar no modelo que não seja engessado, um modelo onde ele é chamado de um framework, ou seja, ele é adaptável, ele é interativo, colaborativo e mais humano, ou seja, não existe um modelo, uma receita de bolo, não existe fórmula mágica para a gestão de mudança. A gente tem que olhar para cada organização, olhar para os processos, olhar para o sistema e olhar para as pessoas e tentar usar um modelo que se adapte à realidade, ao contexto de negócio de cada organização. Então, essa é a primeira grande mudança, é você não procurar receitas de bolo para querer mudar as coisas dentro da sua organização e criar, sim, um modelo que ele se adapta ao seu contexto de negócio, né? E isso é importante, porque aí você vai olhar, vai entender cultura, vai entender os processos, vai entender as pessoas, vai entender o resultado que vocês estão procurando, a estratégia, e vai redesenhar um modelo, né, que atenda melhor às suas necessidades. É claro que quando a gente fala de gestão de mudança, e eu falei para vocês que gestão e lideranças é coisa fundamental, né, quando a gente pensa em transformar, e a gente tem que entender que para a mudança acontecer, eu preciso de ter sponsor, eu preciso ter patrocinadores dessa mudança. E patrocinadores são pessoas de referência dentro da organização que vão abraçar, vão tomar decisão, vão influenciar seus pares e vão defender a importância das mudanças. Somente ter patrocinadores é suficiente? A resposta é não. Eu preciso ir além, eu preciso ter donos de mudanças, preciso ter owners, ou seja, pessoas que estejam trabalhando fortemente na gestão de mudança, que vão trabalhar fazendo planejamento, que vão trabalhar fazendo execução, acompanhamento, vão estar apoiando outras pessoas, equipes, vão estar apoiando e direcionando outros patrocinadores, às vezes patrocinadores ou agentes externos, e isso é importante para que a mudança aconteça. No ITIL, a gente não fala dono da mudança, a gente fala gerente da mudança. É a mesma coisa, é o mesmo modelo. Eu preciso ter pessoas que vão colocar o chapéuzinho da mudança e vão ser responsáveis por planejar e executar essas mudanças. Agora, somente o dono da mudança e patrocinadores são suficientes para a mudança? A resposta ainda é não. Eu preciso de agentes de transformações, né? E quem são os agentes de transformação? Quem são os agentes de transformações? São todas as pessoas que precisam mudar, que precisam entender o porquê da mudança e vão comprar, né, que a mudança é importante e vão fazer a mudança no dia a dia e, às vezes, até ajudar no convencimento, na influência do colega que está do lado e não gosta muito da mudança. Então, agentes de mudança são as pessoas que vão fazer a mudança acontecer de fato. E entender que todos nós, em algum momento da nossa vida, somos agentes de mudança. Outras vezes somos donos e outras vezes somos patrocinadores das mudanças, né? E isso é importante a gente entender, olhar, compreender. Um dono de mudança seria como um personal trainer, né? Ele vai estar ali te incentivando, ele vai estar ali te motivando, ele vai estar ali te ajudando, ele vai ali te orientar, ele vai organizar seus treinos, ou seja, ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, um exemplo que eu estou colocando é esse: o personal trainer dentro de uma academia, ele exerce esse papel de dono da mudança. Por quê? Ele está preocupado em que você consiga ter melhores resultados, que você tenha melhor qualidade de vida. E ele vai te orientar, né? E essa orientação, às vezes, é suficiente para você ter resultados, né? E resultados bem promissores. Então, a gestão de mudança ela vai requerer pessoas mais engajadas, pessoas mais empoderadas, pessoas, né, experientes, ou pessoas que estejam abertas ao aprendizado para poder fazer a gestão de mudança. E esse trabalho não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho em equipe, e além de equipe, é um trabalho em colaboração, onde as pessoas se ajudam, as pessoas atuam junto para resultados comuns.
E quando a gente olha para esse modelo de gestão de mudança mais humanizado, ele também é um modelo que traz novos elementos, né, ou a gente recomenda colocar novos elementos para que a mudança efetivamente ocorra com sucesso. Então, além de comunicar, conscientizar e treinar, que são os 3 primeiros itens comuns à gestão de mudanças, acrescenta-se aí risco, né, gestão de risco, gestão de transição, avaliar e conhecer e reavaliar e realinhar expectativa das pessoas e, principalmente, falar de experiência das pessoas, né. Então é importante a gente ter mais elementos, né, elementos que estejam mais ligados a ge ao às pesso aos seres humanos, às pessoas, para a gente gerenciar melhor as nossas mudanças. Falando um pouquinho de comunicação, a comunicação ela tem que ser direta, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser fluida, né, e isso é importante que a gente entenda que a comunicação ela precisa, né, alcançar a todos, e para alcançar a todos ela não pode ser só no começo da mudança. A comunicação ela tem que, né, ser ao longo da mudança e o tempo todo. Então, uma das coisas que mudam bastante, geralmente a gente tinha um esforço de comunicação muito grande no começo da mudança e ao longo da mudança se comunicava muito pouco. E agora que a gente está tentando colocar é que a comunicação ela é contínua durante todo o processo de mudança. E é Durante todo o ciclo importante. da mudança, né? Perfeito. E o que é importante em tudo isso é criar canais para as pessoas, né, se comunicarem, é criar canais para as mensagens chegarem nas pessoas, e esses canais têm que ter pessoas responsáveis, não posso ser aquela lá, ajuda, arroba e-mail, help, não, tem que ter um nome, e esse nome pode ser o nome do dono da mudança. Por quê? Pessoas preferem falar ou interagir com pessoas, é dessa forma que a comunicação funciona e funciona melhor, né. Então a gente está falando de uma comunicação mais ampla e uma comunicação mais interativa. Um outro aspecto muito importante quando a gente tenta conscientizar de gestão de mudança, principalmente com as pessoas que não gostam de mudar, é a gente comunicar do benefício da mudança. Qual é o benefício que a mudança vai trazer, né? Qual é o ganho que a mudança vai trazer para as pessoas? Se eu não fizer isso, muitas pessoas não vão entender por que se está mudando, se a situação, por exemplo, é uma situação positiva, mas eu estou querendo ter mais resultados, né? Eu estou querendo evoluir, e a evolução, claro, tem um certo risco, né, mas eu preciso dizer quais são os benefícios, quais são os ganhos para as pessoas, e nem sempre, isso é falado, isso é explicado, né, nem sempre é dito o propósito da mudança. E eu faço uma enquete, que é uma enquete muito simples, daquela bem silenciosa, como a gente está falando. Se você tem um carro muito simples, por exemplo, um Fusca, e alguém te promete dar um BMW em troca do Fusca, como o BMW é um valor maior, você vai ter mais benefícios com um carro BMW, você vai aceitar a mudança. Então é importante a gente compreender que quando a mudança ela traz um benefício tangível e muito claro, a aceitação é maior. E às vezes a gente não trabalha isso na conscientização. A conscientização é criações, que é a campanha, mas que diz, né, essas campanhas têm que dizer claramente que existe algum ganho, que existe benefícios que a mudança vai trazer. As pessoas, elas escutam, elas estão abertas a ganhos, a benefícios. Quando elas não enxergam ganhos e benefícios na mudança, elas vão, não gostar da mudança, às vezes elas vão resistir às mudanças, às vezes ela não vai aderir tão rápido da forma que se deveria, né. Então é importante a gente conscientizar, mas conscientizar falando de valor, falando de benefício, falando de ganhos. Um outro aspecto que é importante dentro do treinamento, né, e treinar é uma coisa importante, porque o treinar faz com que você aprenda coisas novas, mas é importante a gente entender, né, compreender claramente que quando a pessoa ela já acha que sabe alguma coisa, ela não está aberta para o aprendizado. Então, quando a gente quer fazer a gestão de mudança, a gente precisa avaliar, né, o que que eu vou treinar e como eu vou treinar essas pessoas, qual é a mensagem que eu vou levar. Porque se a pessoa perceber que eu estou querendo treinar aquilo que ela já conhece, ela não vai querer participar do treinamento, ela não vai entender o porquê da mudança, né, e se entender, ela vai ter muita dificuldade. Uma questão que é fundamental, e aí eu vou quebrar um pouquinho a coisa da resistência, a resistência à mudança está muito ligado com desaprender aquilo que eu já sei. Como pensar, aprender, entender, comunicar, mas principalmente aprender, né, consome muita energia,
as pessoas, quando ela aprende alguma coisa, para ela reaprender é muito difícil. Então, todos nós aprendemos a andar, todos nós aprendemos a respirar, todos nós aprendemos a nos alimentar, todos nós aprendemos a dirigir, a falar, nadar e etc. Se eu tiver que ensinar todas essas atividades para vocês, vocês não vão querer aprender porque vocês já sabem. Então, é o exercício que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, como que eu faço com a pessoa desaprender certas coisas ou ela está aberta aos novos aprendizados? Uma delas é você mostrar, você dizer quais são os benefícios da mudança. E essas pessoas, quando elas entendem que existe um ganho, existe um benefício, elas ficam abertas ao aprendizado. Então, é importante a gente entender. Agora, a resistência da mudança está muito ligado à forma que a gente aprende. Nosso modelo é o modelo do século II, e o modelo do século II faz com que você aprenda, 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 e nunca pare para refletir se aquilo que você aprendeu está certo ou errado, ou se você deve desaprender para reaprender novamente. E esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem hoje, quando você traz coisas novas para as pessoas, se a pessoa achar que ela já conhece, ela não vai querer aprender. Então, é um grande exercício, é uma mudança que a gente tem que entender. O que é mais fácil? Encarar o aprendizado de forma contínua, ou seja, estar aberto a mudanças, estar aberto a querer aprender coisas novas. Mas isso é um desafio para a maioria das pessoas. Isso é um desafio também para a gestão de mudança. Uma outra coisa que é importante, além do aprendizado, né, além de mostrar os benefícios, é a gente conseguir gerenciar os riscos que pode trazer da gestão de mudança. Quando a gestão de mudança ela traz um grande impacto, eu vou tirar o meu sistema de Service Desk e vou trocar por um outro sistema de Service Desk, e isso gera um impacto. Eu vou sair do e-mail que é no Outlook e vou para o e-mail do Google, isso vai impactar todos. Então, isso vai ter risco e eu preciso avaliar, né, como que eu vou identificar, como que eu vou comunicar, como que eu vou responder esses eventos de risco, uma vez que e-mails podem sumir, né, uma vez que as pessoas podem perder conta, podem perder senhas, então a troca em si não é uma coisa muito complexa, mas a mudança é. E quando isso acontece, eu preciso me preparar para mitigar os riscos de gestão de mudança. E isso é importante, né? Às vezes a gente acaba esquecendo isso, mas qualquer mudança eu vou fazer gestão de risco? Não, somente aquelas mudanças que têm um impacto muito grande, é um impacto nas áreas, um impacto na organização, ou um impacto em boa parte das pessoas, impacto nos clientes. Eu tenho que fazer uma análise de impacto para poder fazer achar, a maneira correta de tratar a gestão de risco, né. E quando eu identifico que o impacto é muito grande, como eu estava falando para vocês, trocar de serviços ou provedor de e-mail, eu vou ter que fazer gestão de risco, vou ter que criar contingências, vou ter que criar um modelo para mitigar o risco, né, da mudança. Isso é importante, porque algumas vezes a gente acaba mudando sem se preocupar com isso, e é onde a gente cai naquele vale lá do desespero, onde a situação fica complicada, e às vezes algum gestor fala: "Volta à situação anterior, porque vocês não planejaram o suficiente para fazer a gestão de mudança". Coloca em xeque tudo que foi feito em gestão de mudança, e aí a gente precisa entender que olhar o risco é uma coisa relevante, é uma coisa importante. Um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração é a gestão de transição. A transição é sair do ponto A e chegar no ponto B, e quando a gente tira as pessoas da zona de conforto, dita zona de conforto, ou seja, tira do ponto A e o ponto B é um outro conforto, e isso só vai levar um tempo para a pessoa perceber, né, as diferenças, os ganhos, as melhorias. É preciso que a gente faça um plano de transição. Esse plano de transição, ele tem como objetivo garantir que os impactos, apesar de alto da gestão de mudança, serão bem leves para as pessoas. Então, eu vou criar vários mecanismos para suavizar essa transição de sair de um ponto para ir para o outro ponto. Isso é importante porque, às vezes, quando a gente faz alguma mudança grande, com uma transição difícil, as pessoas tendem a não gostar da mudança, tendem a querer voltar no estágio anterior. Então, é importante a gente, além de ressaltar ganhos, a gente reforçar, o aprendizado, é também, avaliar os riscos e, principalmente, criar um bom plano de transição. E o plano de transição, na maioria das vezes, tem que ser um plano que leve em consideração todos os impactos que a pessoa pode sofrer enquanto está ocorrendo a gestão de mudança.
Então, desenhar esse plano, alinhar, realinhar com gestores, né, fazer uma boa comunicação do que vai acontecer, quais são os transtornos, né, de que forma as pessoas não vão trabalhar. Um exemplo bem simples de um plano de transição é ele estar avisando: olha, durante o final de semana os e-mails não estarão disponíveis, porque a gente está fazendo a mudança de serviços de e-mail, né? Mas neste meio tempo, se você precisar acessar sua conta, use provedor tal. Então, estou ali fazendo, mitigando, eu estou ali comunicando, eu estou ali criando um plano de transição, formas que as pessoas precisam para sofrer menos impacto das mudanças. É claro que para tudo isso que a gente está discutindo, existe um conjunto de premissas. Premissas são hipóteses que a gente considera verdadeira para efeito de planejamento. E quando a gente fala de pessoas, fala de transição, fala de risco, fala de comunicação, uma coisa que é importante, né? Eu preciso ter dados. Dados me ajudam a conhecer as pessoas, me ajudam a conhecer a experiência dessas pessoas, me ajudam a entender em quais sistemas, quais processos que as pessoas trabalham. E às vezes eu não tenho essas informações para poder fazer um bom planejamento de gestão de mudança. E eu preciso buscar por esses dados. Como é que a gente faz isso? O modelo do IBGE é um modelo bem simples, né, e um modelo que às vezes a gente esquece. É coletar, tratar e analisar esses dados, a gente vai ter resultado, e esses dados são suficientes para melhorar o meu planejamento, melhorar a forma que eu vou lidar com o processo, com os sistemas, né, com o dia a dia das pessoas, com as rotinas. Eu preciso ter informação, eu preciso ter dado. E esses dados tem que existir, eu tenho que coletar, e isso tem que acontecer antes da gestão de mudança, não durante, não depois da gestão de mudança. Uma outra premissa que é importante é entender que quem faz as mudanças acontecer são as pessoas. E é por isso que eu tenho que definir alguns papéis chaves que eu já apresentei para vocês, né? E esses papéis são o dono da mudança, patrocinadores, os agentes de transformação. Muito mais que definir, a gente precisa nomear quem são as pessoas. Um exemplo bem clássico, né, que a gente traz aqui, olha, a equipe de mudança é essa equipe. Então, lá o José Ferreira é o patrocinador de mudança. Se eu tiver algum problema, né, de gestão de mudança, de entendimento, se eu precisar de recurso, né, para que a mudança aconteça, com quem que eu vou falar? Com o José Ferreira, porque ele é o patrocinador. Se eu precisar de alguém que tome uma decisão, né, em momentos, em situações muito complexas, às vezes tem que parar a mudança, ou às vezes tem que parar durante um tempo por conta de discussões, por conta de conflitos internos, quem é que vai fazer esse alinhamento? O patrocinador. Quem é que vai cuidar da mudança? Quem é que vai planejar a mudança? É a Carol, né? Quem é o agente de transformação dessa mudança? É o Manuel. Então é importante a gente ter nomes quando a gente fala de gestão de mudança, e esses nomes são referências. E é importante também ter equipe de projetos que vão suportar a gestão de mudança. Assim, ali quem vai ser o mentor, quem vai ser o coach, como vai ser a Renata, quem vai ser os donos do produto, os donos dos processos, e quem serão os analistas, quem serão os técnicos envolvidos. Então é importante a gente ter nomes, a gente definir essa equipe, esse time, né, é fundamental para que a gente consiga ter uma boa gestão de mudanças. Só isso é suficiente? Não, a gente precisa também fazer medição. E essa medição é que me ajuda a melhorar. A gente precisa coletar feedbacks, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa medir todo o tempo. A medição pode ser através de métrica, de metas, de resultados. Uma coisa que é importante quando a gente está trocando os sistemas, trocando os processos, é a gente medir o esforço. Esforço das pessoas para fazer uma atividade no modelo antigo e esforço para fazer no modelo novo. Existem métricas para isso, e essa métrica de esforço mede a experiência das pessoas, né? Como era mandar um e-mail? Ah, mandar um e-mail era fácil, a pessoa avalia. Como é mandar um e-mail agora? Ah, agora é mais difícil por conta disso. Ou seja, a mudança fez que o esforço para você fazer uma atividade que era conhecida aumentasse. Significa que a mudança não foi tão boa assim, ela tem que ser replanejada. Então, essa métrica de esforço, ela é fundamental para a gente entender se a mudança que a gente está trazendo, quer seja de processo, quer seja de sistema, quer seja de atividade, quer seja de modelo de negócio, ela é melhor no contexto do usuário, em termos de esforço que ele faz para concluir uma tarefa, uma atividade ou não. Então, essa é uma medição que eu considero fundamental para que as mudanças aconteçam. Uma outra que é importante, quando a gente olha com um olhar mais de gestão, né, para mudança, é a gente definir um OKR para gestão de mudança. A gente pode estar definindo isso? Sim,
acho que tem que definir o OKR para tudo, né? Já que você conhece, tem um conhecimento da técnica, podemos definir, aí o nosso objetivo mudar é preciso, e aí eu coloco alguns KRs, mas esses são exemplos só, isso pode ser diferente de organização para organização, de mudança para mudança. Mas o KR1 que eu coloco, que é o que eu considero muito relevante, é que toda mudança deve ter um senso de urgência definido. Porque isso vai me ajudar a priorizar, isso vai me ajudar a, ter ou não recurso, isso vai me ajudar a ter ou não orçamento, isso vai me ajudar a ter ou não pessoas engajadas. Então eu preciso estabelecer sim um Claro. senso de urgência. Para todas as mudanças? Não. Para as mudanças críticas, sim. Aquelas mudanças que são mudanças não críticas, são mudanças pequenas, talvez eu não precise de um senso de urgência. Mas aquelas mudanças que são críticas, que têm um grande impacto, eu preciso sim estabelecer senso de urgência. Um KR2, ele fala de respeito que todas as pessoas têm que estar comunicadas. Isso é indiscutível, né? A gente precisa entrar numa grande discussão. Toda vez que eu estou fazendo alguma mudança dentro da organização, eu preciso comunicar e comunicar de forma fluida, eficaz e assertiva para as pessoas. O KR3 diz respeito que aquelas mudanças que são críticas eu preciso gerenciar e priorizar, também isso é tranquilo, acho que não requer muita discussão para a gente compreender isso. Um outro aspecto é que todas as mudanças críticas devem ter gestores e equipes engajadas, aqueles papéis que eu comentei com vocês, e todas as mudanças, né, 100% das mudanças críticas realizadas com sucesso. O KR5 é um moonshot, né, porque nem sempre eu vou conseguir 100%, né, de sucesso em mudanças críticas, mas o meu olhar é sempre desafiar as pessoas, o 100% é um desafio. Quando a gente fala de moonshot, a gente fala daquelas metas, que a gente sabe que a equipe não vai atingir, mas eu vou estabelecer um patamar muito alto para ter um resultado de 80% e esse 80% às vezes é suficiente. Então, isso é uma técnica que a gente usa dentro do OKR, para quando a gente quer ter resultados com patamares muito altos, mesmo sabendo que eles são, na maioria das vezes, muito difíceis de serem alcançados. Agora, isso precisa estar bem alinhado, isso precisa as pessoas conhecerem, saberem entender isso, porque toda vez que eu estabeleço metas intransponíveis ou metas que são inexequíveis, isso pode mais desmotivar as pessoas se eu não explicar o conceito do moonshot. Então, eu preciso explicar claramente isso. O OKR serve para gestão de mudanças, métricas, a gente discutiu várias coisas. O que mais que a gente pode trazer para a gestão de mudança? Escrever os fatores de sucesso, né? Se eu tenho informações suficientes, se eu tenho recursos suficientes, né? Isso tudo eu posso estar alinhando, pode estar discutindo, eu posso estar escrevendo uma lista que a gente chama de fatores críticos de sucesso. E uma delas, que é o mais relevante, é definir o senso de urgência. E um senso de urgência a gente pode estar fazendo de uma forma simples, como está escrito aqui, de forma bem direta, de uma forma de conseguir comunicar qual é a urgência da mudança. E esse senso tem que ser comum, ele tem que ter uma aceitação de todos, e ele será referência de todo o trabalho do pessoal de mudança, todo o trabalho da gestão de mudança. Então, é definir qual é a nossa maior prioridade nesse momento, né? Se a nossa maior prioridade é fazer que a gestão de serviço de TI funcione bem, até quando isso vai ser nosso senso de urgência? Eu preciso definir uma data, preciso definir um prazo, preciso definir um limite, porque se eu não definir isso também, o senso de urgência ao longo do tempo ele se perde. Né? A gente acaba deixando de lado e a gente acaba tendo outro senso de urgência, eles vão acabar se sobrepondo e a gente vai ter dúvida, conflitos, cada um vai seguir um caminho diferente e, em um determinado momento, ninguém está seguindo senso de urgência nenhum. Cada um está seguindo suas prioridades. Então, ter um senso de urgência bem definido é importante para que a gente consiga ter bons resultados com a gestão de mudanças. E o lado mais humano que a gente está falando, a gente desenvolveu muito as pessoas, discutimos muito, falamos de esforço, de experiência, mas agora a gente vai um pouco além, né? Um pouco além aqui também é só um exemplo, não peguem isso como, né, como um momento ali de crise, de querer discutir, é só um exemplo, mas é claro que é um exemplo do mundo real que de expectativa. Uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha em gestão de pessoas, quando a gente trabalha em processos, quando trabalha em sistemas, né, é a gente alinhar as expectativas das pessoas.
E quando eu não trabalho isso, algumas pessoas têm altas expectativas, e essas altas expectativas, elas vão se transformar em promessas, né, inexequíveis ou uma expectativa que é falsa. Então é importante desde o começo e durante a mudança, eu, definir as expectativas, definir o que vai ser entregue, como vai ser entregue, e acompanhar as expectativas ao longo do tempo, e qualquer desvio que eu faça, né, qualquer desvio que eu faça, eu tenho que realinhar. É um exemplo bem clássico, né, lá esse post aí é um post lá do time do Cruzeiro, lá em 2018, dizendo que time grande não cai. Depois disso, o time caiu e demorou muito tempo para voltar, somente em 22 que o time voltou à primeira divisão. Então é importante, quando você vendeu lá em 2018 uma alta expectativa, dizendo que o time não vai cair, porque ele é um time grande, e ao longo do tempo isso não virou realidade. O time acabou se frustrando por diversas situações, por diversas razões, o time, né, entrou numa espiral negativa, né, ela decaiu muito e demorou muito para voltar, somente depois da ação do Ronaldo, né, que comprou o time lá, investiu dinheiro, o time mudou. Isso diz respeito muito à expectativa, gente. Quando a gente vende uma alta expectativa, as pessoas compram essa expectativa e faz com que a gente, tenha que entregar alta expectativa, e ao longo do tempo isso não, às vezes não acaba acontecendo por motivos que às vezes estão alheio à nossa vontade. E é por isso que você precisa realinhar a expectativa durante todo o processo de gestão de mudança. Então, eu preciso saber gerenciar as expectativas das pessoas. Eu não gerencio as pessoas, eu gerencio as expectativas delas. Pessoas com alta expectativa, eu preciso gerenciar, realinhar e dizer quais são as expectativas reais, né, da mudança. Pessoas com baixas expectativas, eu preciso também realinhar, fazer com que ela entenda que as expectativas que vão ser entregues é um pouco maior do que ela, né, que ela está achando, que ela percebe. Então, eu preciso realinhar, eu preciso trabalhar expectativas. E esse é um trabalho, né, eu me incluo nessa discussão, na maioria das vezes é um trabalho que eu acabo não esquecendo, eu acabo não fazendo, eu acabo abandonando as expectativas, e isso faz com que, ao longo do tempo, eu tenha grandes frustrações, grandes satisfações das pessoas, porque eu não trabalhei e não realinhei as expectativas. Um outro aspecto que é muito importante quando a gente fala de pessoas é a gente, olhar de uma forma diferente, é empatia, é se reconhecer e entender a necessidade das pessoas, né, entender como que eu posso melhorar a experiência dessas pessoas no dia a dia. A empatia ajuda, sim, a empatia eu acho que é fundamental para você, entender melhor a necessidade do outro, né, se colocando no lugar do outro, você começa a compreender e entender melhor. É claro que para isso existe um processo, eu preciso mapear a jornada, desenhar os personas, fazer proposta, né, para melhorar o valor, compreender melhor. Mas uma forma bem simples, uma forma bem simplista é a gente focar muito na experiência do cliente. E essa experiência do cliente, ela passa por ouvir, sentir, olhar e fazer. E isso é fundamental quando a gente foca muito mais em ouvir as pessoas, em sentir, ouvir o sentimento dela, a percepção, as expectativas, a gente consegue fazer um design muito mais perto do que elas esperam como resultado. O exemplo do ketchup é um meme conhecido, acho que a maioria de vocês já viram esse exemplo, mas é só para a Sim, gente muito fazer, bom isso. fazer uma correlação rápida. Quando eu foco no processo, no design, eu vou focar no melhor processo, e às vezes o modelo é eficiente, não é ruim, é eficiente, de baixo custo, mas eu esqueci de perguntar se esse produto, se esse design é eficiência para o uso das pessoas, para a experiência das pessoas. E a experiência das pessoas, às vezes, elas mostram que a gente só focar em processo, só focar em produto, em serviços, a gente erra quando a gente pensa em experiência das pessoas. Para quem vai começar a ouvir e discutir o ITIL 2, o ITIL 4, melhor dizendo, estou dividindo por 2, mas é 4. O ITIL 4 ele foca na experiência das pessoas. Então, a gente vai construir esses serviços com design de experiência das pessoas, porque a gente quer gerar valor para as pessoas. O ITIL 2 e o ITIL 3, ele falava de design de produto, ele falava de processo, ele queria organizar as coisas, ele buscava eficiência. Então, o que mudou nesse modelo? Mudou no modelo que, olha, eu já sou eficiente, agora eu preciso entregar valor para as pessoas. Eu preciso entender o que essas pessoas têm de expectativa e como posso melhorar a experiência delas através de entrega de valor e, às vezes, até co-criando valor junto com elas. Então, é isso que a gente fala de gestão de mudança e é isso que é importante para a gente compreender
né? Como que essa mudança pode ser diferente? Pessoas, Co-criar, né? A gente vai ouvir bastante essa exatamente. palavra. Co-criar, né? Co-criar. O White ele fala o seguinte: entregar serviço. A gente fala de entrega de serviço muito no White 3, que é o modelo de design de processo. Vou entregar, deliver, né? Deliver. Só que o entregar não é suficiente, porque você pode implementar uma aplicação, um software para a pessoa, um sistema e a pessoa não usar. Então, quando a gente está falando de co-criar valor, a gente vai lá na ponta ensinar essa pessoa a usar aquele software que a gente implementou, principalmente se aquele software tem utilidade para a pessoa. Então, muda muito a visão, né? A gente focou muito tempo em delivery porque isso é eficiência. E agora a gente está falando, não, 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 só delivery não é suficiente mais. A gente não quer só eficiência, a gente está querendo efetividade. E efetividade diz respeito a valor. Chegamos até aqui, entendemos um pouquinho da gestão de mudanças. Eu vou acelerar só um pouquinho, porque a mensagem principal desse webinar já foi trazida para vocês, né? A equipe a gente já comentou, né? Já mostrou essa equipe. A caixa de ferramenta é importante a gente entender que a gente tem que buscar a ferramenta certa para o trabalho certo. Não existe uma ferramenta que resolve todos os meus problemas. Uma das ferramentas que eu gosto de utilizar, ela é uma proposta inspirada no modelo do Adakar, onde ele fala que tem que conscientizar, engajar, treinar, ter ações e reforçar. Isso é um modelo bacana para gestão de mudanças. Uma outra ferramenta bastante simples é a gente estar identificando em gestão de mudança quem são os apoiadores, quem são os opositores, quem são os sabotadores. Isso é importante a gente entender. E às vezes, em gestão de mudança, eu vou ter sabotadores declarados ali, Saber quem né? é contra, né? Exatamente. E os neutros. Então, o exercício que a gente tem a fazer como um gestor de mudança é transformar sabotador em opositores. Opositores é um cara mais leve. Ele se opõe, mas ele não vai te sacanear, né? De forma genérica, seria isso. Ou transformar sabotadores em neutros. Ele não ajuda, mas também não atrapalha. Então, são ferramentas que a gente pode estar utilizando para melhorar a gestão de mudança, assim como o mapa de influenciadores, né? Quem são as pessoas que influenciam positivamente e negativamente, porque quando a gente fala de influência, acha que sempre influência é positiva. Influência pode ser negativa também. Então, como que a gente trata neutros, né? As pessoas que são neutras à gestão de mudança, pessoas que não aderem à gestão de mudança, tentando influenciar essas pessoas, e engajar. Uma outra coisa que é importante, né, principalmente para o time de gestão de mudança, é tentar engajar as pessoas na mudança. Isso não é uma coisa muito fácil, mas eu tenho que fazer ações de engajamento e essas ações ajudam a tirar pessoas do nível de desengajada para pessoas engajadas e depois para as pessoas altamente engajadas. Pessoas altamente engajadas, todos nós conhecemos com outro nome, são aquelas pessoas que a gente fala que são carregadores de piano, são aquelas pessoas que assumem responsabilidade, compromisso, começam a fazer as coisas. Todos nós conhecemos essas pessoas ao longo da nossa carreira, ao longo do tempo, só que agora o nome é bonito, é pessoas altamente engajadas, mas a gente já conhece essas pessoas há muito tempo, né? Agora que a gente está conseguindo identificar mais claramente quão importantes são essas pessoas em gestão de mudanças, em processos, em sistemas e em outras coisas também. Confidencialidade. Em algumas situações, eu não posso colocar o nome de pessoas, então usar, inclusive por efeito de LGPD, né, para outros efeitos legais, né, que a gente não pode cair na armadilha, né, para não ter depois ser cobrado de assédio, porque às vezes coloca o cara ali como nome de sabotador, isso a pessoa vai alegar que é assédio. Então, eu preciso, às vezes, criar um mecanismo, e uma das formas de estar criando um mecanismo é criar avatares para poder representar. Tem um pouco aqui de confidencialidade e a gente tem que saber ser confidencial quando a gente lida com gestão de mudança. E um outro que a gente discutiu, falei para vocês de impacto, de risco, uma das formas da gente estar avaliando é essa ferramenta que me ajuda a estar avaliando. Quando a ferramenta é um red field, significa que eu vou ter alto impacto. E tendo alto impacto, eu vou ter que ter um modelo de transição, vou ter que ter modelo de gestão de risco, eu vou ter que ter equipe, eu vou ter que ter patrocinador, porque é uma mudança que ela vai causar uma transformação grande dentro da organização. Já quando a gente está falando uma mudança que é white field, é uma mudança pequena que vai causar pouco impacto. Eu não vou precisar ter uma equipe muito grande, eu não vou precisar ter muito recurso, porque a mudança vai acontecer de forma tranquila. A equação de living eu já falei para vocês, já mostrei, eu acho que o pessoal entendeu, é para mudança de comportamento, e às vezes a mudança de comportamento diz respeito ao ambiente onde a pessoa está inserida. Uma última ferramenta que eu gosto muito é
Baby Steps é uma ferramenta muito conhecida no mundo ágil, né? Que não adianta você acelerar, às vezes, a mudança. Às vezes você tem que fazer em passos menores, mas ser consistente. Então, a consistência, quando a gente pensa em baby step, consistência sempre será maior que velocidade. Às vezes eu quero fazer uma coisa muito rápido, mas ela é totalmente inconsistente. As pessoas não aprenderam, não assimilaram, não fizeram uma aderência à mudança. E eu quero continuar mudando. Não, isso não vai dar certo. Às vezes eu desacelero, faço que as pessoas compreendam, que elas entendam, que elas acham que é relevante, que é importante. Eu ganhei consistência, ganhei engajamento, aí a mudança acontece. Um exemplo prático é quando eu vou fazer uma mudança grande de um sistema, eu posso mudar às vezes em um setor só e validar. Depois eu posso validar em uma área, depois eu vou validar em empresa. Isso é o conceito de baby steps. Pensar sempre pequeno para ganhar consistência, e ganhando consistência, aí você ganha velocidade. E não ao contrário, ter velocidade de forma inconsistente. Uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar é a ferramenta de como vender a mudança. Então, às vezes, você trabalha conhecimento, então as pessoas não aderem à mudança porque não tem conhecimento, então você vai trazer conhecimento para as pessoas, você vai trazer entendimento através de conscientização, através de treinamento, você vai fazer um processo depois de entendimento, é o processo que a gente chama de buy-in, e o buy-in é fantástico, isso deveria ser uma das boas métricas também para a gestão de mudança. Quando as pessoas te encontram no corredor e falam, olha, sabe aquela ideia que você está fazendo de mudar? Eu pensei aqui, dá para a gente fazer de forma diferente. Principalmente quando uma pessoa ela é desengajada ou quando a pessoa ela estava no nível ali que ela era opositor e ela começa a discutir a gestão de mudança em cenários informais, ela comprou a mudança. E isso é importante porque é nesse momento que a gente tem uma pessoa que ela saiu de um estágio lá, às vezes, de opositor, e agora ela é um cara que vai patrocinar a mudança, é um cara que vai vender a mudança, inclusive, para os outros. E é importante também que nada disso, só cultura, só processo, treinamento, conscientização, isso tudo é importante, mas a gente precisa ter ação. Ação é que faz a gente mudar. Um outro conceito que é importante é o conceito do mindset fixo de crescimento. Geralmente, as pessoas com mindset fixo, elas são mais resistentes, elas não gostam muito de mudar. As pessoas com mindset de crescimento, elas aceitam, estão mais abertas às mudanças, a novos aprendizados. Uma das ferramentas lá que o livro ensina que a gente pode estar utilizando é o campo de força, né? O campo de força, ele vai fazer as forças positivas e as forças positivas, ou fatores negativos, fatores negativos e positivos, a gente vai colocar pesos e colocando pesos, né, a gente vai fazer assim uma avaliação do qual é o benefício. Então, falei muito, demonstrar benefício para as pessoas. Às vezes, a gente, com uma ferramenta, com uma análise de campo de força, a gente vai colocar diversos fatores positivos, diversos fatores negativos, vamos fazer um brainstorm para a gente chegar a quais são os pesos de cada fator, a soma dos fatores mostra quais são os benefícios reais, né? Então, é uma ferramenta que pode nos ajudar aí a demonstrar benefício para as pessoas que vão ser impactadas pela gestão de mudança. E um roadmap, né? O que é um roadmap? A gente precisa ter um guia, ter uma referência. Então, eu começo com aquela ferramenta que eu falei que é de setar, que é a ferramenta de conscientizar, engajar, treinar, né? Agir e reforçar com as pessoas. Depois a gente vai estar definindo quem vai ser a liderança, quem são os patrocinadores, depois identificando os mapas de apoiadores, que são aqueles mapas que eu mostrei para vocês, quem que apoia, quem que são os opositores, quem são os sabotadores. Depois a gente vai trabalhar muito a comunicação e engajamento das pessoas. E aí sim, aí fazer treinamento. Algumas vezes a gente começa fazendo treinamento, né? E esse é no modelo de gestão atual de mudança, a gente fala, não, não, não. Primeiro conscientiza, primeiro conversa, primeiro define as lideranças e depois treina. É uma forma diferente da gente pensar a gestão de mudança. O treinamento, a gente pode estruturar isso de diversas formas, né? Organizar esse treinamento, é importante também medir resultados, e aí sair para a ação. Aí na ação é definir pilotos, né? Provas de conceito, implementar isso, validar, testar, colocar, celebrar, é claro, preciso ter um OKR para celebrar a implantação, ou seja, o resultado foi positivo. Pessoal, a mensagem que eu tinha que passar para vocês era essa, até eu extrapolei um pouquinho o tempo, peço desculpa para vocês, mas era isso que eu queria passar para vocês, era isso, a mensagem de gestão de mudança. Esse modelo é um modelo que muda constantemente, ele vai melhorando ao longo do tempo, e espero ter atendido a expectativa de vocês. Vou parar aqui a gravação para a gente entrar no modo de perguntas e respostas, ok? Perfeito. Então,
parei a gravação e estou aqui. Eu Não, não, muito não bom. olhei o Exatamente. chat, não olhei nada, então eu não sei. Não tem nenhuma chamada ali. O pessoal, acho que está tudo. Eu recebi umas mensagens no meu pessoal aqui. Uhum, Algumas pessoas comentando sobre uhum, uhum, a apresentação, mas não ainda no chat. uhum, Porque acho que é a primeira vez assim que a gente tem uma visão de todo o ciclo, uhum, desde o planejamento, essa oportunidade, né, que tem essa mudança do ITIL, do 3 uhum, para o 4, né, uhum, não só no ITIL, mas também na visão de trazer as coisas para as pessoas e não mais para os processos, para os procedimentos. Você conseguiu demonstrar isso, o valor disso dentro do processo geral de uma mudança. Isso foi bem